O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre o episódio em que a família do ministro Alexandre de Moraes teria sido hostilizada no aeroporto de Roma em julho de 2023. Em fevereiro, a PF afirmou que as imagens das câmeras mostram que Roberto Mantovani Filho atingiu no rosto Alexandre Barsi de Moraes, filho do ministro, e que em seguida o rapaz empurrou Mantovani. A PF concluiu que Mantovani cometeu injúria real, mas não o indiciou porque o crime é de menor potencial ofensivo e foi cometido no exterior. Mas, depois da conclusão da Polícia Federal, Dias Toffoli enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República para uma avaliação. A Procuradoria entendeu que o caso deveria voltar para análise da polícia. A PGR apontou ao STF que os elementos reunidos no caso indicam que pode-se cogitar delito mais grave do que o que foi configurado pela Polícia Federal. Ana Paula Rinck, essa novela das imagens do aeroporto de Roma parece que não tem fim. Isso ocorreu em julho do ano passado. As imagens até hoje não apareceram. E agora essa informação nova aqui, recente, que o ministro Dias Toffoli mandou, então, novamente, a investigação correr para a PGR e também para a Polícia Federal, porque parece que não está satisfeito com o desfecho atual. Que salada, hein, Augusto? Paula? Olha, vai fazer aniversário, né? 14 de julho. Eu queria trazer um ponto que o Alexandre Garcia comentou, que é uma palavrinha simples, mas que incomoda muita gente. Transparência. Mostra tudo. Mostrem tudo. Mostrem as imagens de Roma, mostrem os vídeos dos depoimentos da delação do Mauro Cid. Mostrem tudo. Escrutínio público, artigo 37, né, da nossa Constituição, escrutínio público nas eleições, na contagem de votos, transparência. Até hoje nós não temos transparência sobre esse caso de Roma. Agora, a pergunta que fica é: qual Polícia Federal nós estamos falando? A Polícia Federal séria ou a Polícia Federal que é um braço do Alexandre de Moraes? Qual PGR nós estamos falando? A PGR séria, que olha a Constituição e aplica as nossas leis e respeita o devido processo legal? Ou a PGR puxadinho do Alexandre de Moraes? Porque nós temos um caso de bipolaridade jurídica no Brasil em todas as instituições. Aí quero pegar outro gancho do Augusto aqui. O Gilmar Mendes, o decano, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, eles precisam colocar uma instituição séria como o Supremo Tribunal Federal no eixo de novo, porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a PGR, não tem como dar certo. O Brasil hoje não tem confiança em instituições que merecem a nossa confiança, que são importantes na República, porque o Alexandre de Moraes está institucionalizando os seus puxadinhos dentro dessas instituições. A pergunta é essa: qual Polícia Federal, qual PGR, né? Qual Supremo Tribunal Federal? O Brasil quer saber o que aconteceu em Roma. Mostrem as imagens. Mostrem as imagens do depoimento do Mauro Cid. Mostrem o depoimento do Felipe Martins. Transparência. E os parlamentares precisam cobrar isso o tempo todo. Ana tem toda a razão, é essa a palavra, transparência. Quem diria, hein? Estou concordando aqui com o ministro Toffoli, com a seguinte ressalva: não é dele a decisão. Ele foi orientado para reabrir esse negócio aí, porque foi a PGR que mandou de volta. Mandou de volta, aí eu vejo o seguinte: a Polícia Federal, que faz o que faz, é por isso que precisa saber qual Polícia Federal. A Polícia Federal que faz o que fez com o Coronel Cid, agora resolveu ser gentil
quanto ao caso do aeroporto de Roma, que no máximo foi um bate-boca. Ali o que há de provado é que o acusado de injuriar o ministro, de insultar, tal, foi chamado de bandido pelo ministro. Isso foi visto. Fora daí, só há suposições, versões sobre óculos voadores, desenhos do Globo, aquela coisa. Pois bem, agora a Polícia Federal, num surto de bondade, decidiu, não indiciou o culpado, que é o inocente. Está na tela, Augusto, os óculos voadores. Os óculos voadores. Agora, não indiciou porque o crime é de menor potencial ofensivo e foi cometido no exterior. Se o ministro Alexandre de Moraes se preocupasse com isso, ele teria soltado no dia seguinte 99% dos que continuam com tornozeleira eletrônica por causa do 8 de janeiro. Imagina se ele vai dar atenção a isso aí. Não, menor potencial ofensivo. O caso da professora, que foi condenada a 14 anos, é de grande potencial ofensivo. Então, isso aqui é conversinha de quem não conseguiu provar a versão do chefe, que é o Alexandre de Moraes. Portanto, eu estou de acordo com o Toffoli agora. Pega tudo de volta, eu quero ver esses vídeos. Eu não tenho medo disso. E pergunto aqui entre nós e os milhares que nos acompanham. Vocês acham que o Alexandre de Moraes, tendo um vídeo que provasse algum crime contra ele, ia perder a chance de tentar uma prisão perpétua ou condenação à morte do autor? Não. Ele resolveu atender a Polícia Federal. Que é isso? É um crime de menor potencial ofensivo. Crime é crime. Crime é crime, sobretudo quando cometido com um ministro encarregado de defender a Constituição. Vamos apurar tudo, vamos liberar tudo e, como disse o Alexandre Garcia, transparência. Mostrem tudo, tudo, mas tudo mesmo. E parem com esse joguinho. Esse joguinho não volta para Roma. Esperamos a coisa vir de Roma. Mobiliza o embaixador em Roma. Queremos ver o que aconteceu. Queremos ver. Bom, Alexandre, falamos tanto em transparência, também quero te ouvir, né? O que será que aconteceu aí nesse caso? Porque a Polícia Federal já tinha concluído, sem indiciamento, o caso, e agora o ministro atende um pedido da Procuradoria-Geral da República que remete o caso novamente para a investigação. E as imagens, até agora, permanecem em sigilo. Bom, já que o crime teria acontecido sob a jurisdição da justiça italiana, talvez estejamos diante de um caso de vendetta, né? Porque deveria registrar o boletim de ocorrência lá na delegacia do aeroporto, lá de Fiumicino, Leonardo da Vinci, né? O meu amigo, que é do mesmo nível da Polícia Federal, aliás, bem topo, lá de Roma, me disse que não tem nada, uma bobagem, né? Tanto que demoraram a mandar. E aqui a Polícia Federal chegou à mesma conclusão, não vale a pena indiciar, né? Fizeram medidas e tal, a distância dos pés de um e de outro, não tinha como praticar uma agressão mais grave, tanto que só bateu no óculos, né, do segundo globo de um garotinho, né? Mas aí, pois é, a polícia disse, não vale a pena. Não, peraí, mas ainda não está completo. Como assim? Se a família Mantovani já foi penalizada o suficiente. Já entrou polícia na casa deles, vasculhou tudo para saber se tinha ligações com não sei quem, né, se foi alguma conspiração visando atingir o ministro. A família já foi penalizada, né? Aí eu pergunto outra coisa, né? Além de o fato ter acontecido sob a jurisdição da polícia italiana, será que é lícito, é ético que o tribunal a que pertence a vítima julgue o suposto agressor?
Será que cabe isso? Ou não deveria ir para um outro tribunal que ficasse distante, portanto isento, sem a proximidade com a vítima, sem o companheirismo do dia a dia, o espírito de corpo? Pois é isso que a gente está vendo aqui no dia a dia. Tomara que isso continue para algumas, cada vez mais cabeças, estranho e não rotineiro, e aceitando qual cordeirinho. Ok, então vamos todos. Não, para que se incomodar? Ah, senhor presidente do Senado, para que? Deixa. O senhor vai entrar para a história, presidente do Senado. Depende como. Depende do senhor. Senhor Rodrigo Pacheco, senador, excelência.